Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores que nos acompanham no plenário em suas casas, bom dia. Pois ontem nós tivemos a revotação, poderia-se dizer, do projeto de reforma administrativa que, por um problema judicial, havia sido, então, determinado que fosse recolocado em sessão para votação por um defeito formal, que foi que decidiu o meritíssimo juiz que procedeu à sentença no mandado de segurança. E ontem, nessa sessão, nós tivemos outro defeito formal. Lamentavelmente, nós vivemos numa cultura em que o barulho parece que comunica mais, mas sabemos que o barulho não comunica. É comum se ouvir manifestações acaloradas, manifestações com gritos, manifestações que não dizem nada, até porque são incapazes, de produzir qualquer efeito, a não ser em quem já tenha uma posição determinada. E ontem, lamentavelmente, o presidente da Câmara, que tem o dever de conduzir os trabalhos, de administrar a Câmara, acabou votando quando não poderia, nem digo quando não deveria votar, quando não poderia votar. Uma vez que a lei orgânica do município e o regimento interno da Câmara, aliás, o regimento que, desde que eu assumi nessa Câmara, venho contestando pelo descumprimento do regimento, mas isso parece que não produz muito efeito e a mesa, o presidente, continua não dando muita atenção para as minhas manifestações. Mas o artigo 70 da lei orgânica, aliás, todo vereador, quando assume, sobe nessa tribuna e promete cumprir a lei orgânica, cumprir o regimento interno e, em consequência, cumprir a Constituição Federal. Pois a lei orgânica determina, no seu artigo 70, que as deliberações da Câmara e de suas comissões serão tomadas pela maioria de votos dos presentes, a maioria de seus membros, salvo disposição em contrário na Constituição Federal, Estadual, nesta lei orgânica e no regimento interno que exija quórum superior. E o parágrafo 2º da lei orgânica do município de Pelotas estabelece que o presidente da Câmara votará somente quando houver empate ou quando a matéria exigir a presença de 2/3. A matéria que foi votada ontem não exigia a presença de 2/3 pela lei e não havia sequer possibilidade de empate. Aliás, eu anunciei antes da votação, o presidente não deve votar porque não há possibilidade de empate, uma vez que nós éramos 19 vereadores, mais o presidente. Então, de 19 vereadores, não havia possibilidade de haver empate. Logo, como não era necessário o quórum de 2/3, o presidente não deveria votar. O presidente se manifesta dizendo que é comum o presidente se manifestar e nunca ninguém deu bola. O Diário Popular chega a anunciar que eu disse que sabia que já tinha acontecido outras vezes e que havia deixado passar. Não foi, na verdade, não foi isso que eu disse. Eu disse que se aconteceu outras vezes, e parece que aconteceu mesmo, não valeu nada o voto dele. Se aconteceu outras vezes, não valeu o voto, como não valeu ontem, porque o regimento interno e a lei orgânica estabelecem quando o presidente pode votar.
O argumento de que foi baseado, né, em parecer, lamentavelmente, parecer que antecipadamente eu também disse que não valia nada, porque contra a lei, uma vez que o parecer dizia, e essas são as palavras também do presidente, que os costumes, nós aqui costumamos levar os costumes, né, para fazer o andamento dos trabalhos, e o costume era que o presidente, tanto que já tinha votado. Mas os costumes, o presidente da Câmara não é juiz, o presidente da Câmara não é juiz, o procurador da Câmara não é juiz. Quem pode determinar a utilização de costumes é o juiz, porque a lei de introdução às normas do direito brasileiro, a antiga lei de introdução ao Código Civil, diz no seu artigo 4º, quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Mesmo que o presidente da Câmara pudesse, né, aplicar a lei de introdução às normas do direito brasileiro, ele só poderia, com base nos costumes, ele só poderia fazê-lo se pudesse e não pode, porque somente o juiz pode, e está na lei. Ele somente poderia fazê-lo quando a lei fosse omissa. E a lei não era omissa nesse caso. A lei, como diz nosso comentarista esportivo lá, a regra é clara. A regra é clara. Então, tenha o presidente votado em outras ocasiões, aquele voto não valeu nada. Não valeu nada. Se alguém deixou, não valeu nada. Porque se tivesse se manifestado, o presidente votaria igual, como o fez ontem. Aliás, como faz tantas vezes, descumprindo o regimento interno, em outras situações. Então, não vale nada. Vão para a justiça, é choro de perdedor. Não, é choro de ganhador, não é de perdedor, porque nós ganhamos. A reforma foi aprovada por 10-9, porque o presidente não vale, o voto do presidente não vale. E não é choro de perdedor. Choro de perdedor é uma administração diferente, uma administração que está fazendo, sim, e que a comunidade reconhece, seja nas audiências públicas dos bairros, seja nos programas que são efetuados, reconhece que está fazendo. Mas existe um grande número de pessoas contra, é verdade, porque a política que se faz no Brasil hoje é do contra. Porque não se sabe por quê. Alguns que votaram há 2 meses atrás a favor da reforma, votaram contra e nem explicaram por quê, porque não houve discussão ontem, não houve, ninguém discutiu o projeto. O projeto foi colocado em votação, em discussão, todo mundo quietinho, em votação, queremos nominal, porque é importante dizer que... Aí gritam, pois gritar não adianta nada. Eu agora fiz aqui aquilo que muitos fazem e que não adianta nada. Gritar não adianta nada. Fizeram, então, mostrando que... E votaram contra. Alguns que votaram. Outros, né, e nós fomos buscar, aí na recente história, o Partido dos Trabalhadores nunca foi contra as reformas que foram impingidas no governo federal. Quantos ministérios, não, está certo porque precisa governar. Não interessa ao governo, não interessa. O partido do PDT também fez reforma, tanto quanto esteve na Prefeitura de Porto Alegre. E é comum, aliás, nessa cultura é comum interromper com gritos, manifestações, deboches. Enfim, é costume fazer isso, mas isso também ninguém vê, porque na TV, né, que estamos vendo lá, só mostra quem está falando. Então, essas provocações, uma parte para o vereador Pedrinho, presidente.
Eu gostaria, presidente, que o senhor mantesse a ordem na casa, quando tem um vereador falando, que não pare com umas gritarias, os deboches aqui no plenário. Então, eu vou me retirar, você está para vendo ser um circo aqui dentro. O senhor me perdoe, vereador. Só o senhor está enxergando a desordem. Por enquanto, o vereador que está lá está em ordem. O vereador Marcola faz o que bem entende nessa casa, presidente. Que não tem sentido. O vereador Marcola faz o que bem entende. Está mantido. Mantenha a palavra o vereador que está na tribuna. Essas intervenções desautorizadas, deboches, brincadeiras, não afetam normalmente aquele que está falando, e muito menos quem está ouvindo em suas casas. Apenas quem está no plenário é que é capaz de verificar. Vereador Viana, então, para complementar, eu diria que esse governo, no qual nós votamos para que a reforma administrativa seja efetivada, para que melhores serviços sejam prestados à comunidade, como estão sendo prestados, sim, e continuarão sendo. Este governo continuará fazendo esse trabalho diferente, porque está enfrentando situações que nunca foram enfrentadas antes. E cada um daqueles que é contrário sabe o porquê é contrário. No seu íntimo, todos sabem, mas não são também capazes de claramente demonstrar. Para concluir, vereador.